Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chama Espiritual Podcast. E você que é um buscador do mundo místico e gostaria de seguir com segurança pelo mundo de descobertas espirituais, esse canal é para você. Então já senta, se prepara que o episódio de hoje vai ser incrível. Não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal do Chama Espiritual e que brilhe a tua luz. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, é o Frater Robson. Frater Robson, ele caminhou por várias tradições religiosas e espirituais, caminhou pela maçonaria e caminhou por muitos anos e caminha até hoje pela Rosa Cruz. E você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre essa pessoa incrível. Meu irmão, desde já eu quero te agradecer pela oportunidade de ter você aqui no nosso podcast. Para quem não te conhece, quem é o Robson? E queria que você falasse um pouco sobre o seu caminho na espiritualidade. Perfeito. Uma saudação, fraternal para todos aqueles que estão nos acompanhando. Uma boa tarde a todos. Agradeço pelo convite do irmão Edmar. Enfim, gostaria também de informar que a minha palavra aqui não é a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, gostaria de deixar bem claro que os assuntos que eu posso falar aqui sobre a Ordem são experiências próprias. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para não ter nenhum mal-entendido. Tá? Bom, eu sou o Robson Gomes Baptista, profissional da área de gestão de compras numa unidade da Fiocruz. É uma instituição dedicada à ciência e ao cuidado com a vida. Sou católico, não praticante, nascido e criado em Olinda, Nilópolis, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Casado, tenho uma filha, um enteado e uma enteada. E tenho 9 netos maravilhosos, os quais é alegria, Então, isso me deixa muito feliz. Então, desde a adolescência, aí quando eu tinha ido trilhando esse caminho de busca, essa busca interior. Então, entre os 15 anos e os 22 anos, percorri diversas tradições espirituais, evangélicas, religiões de matriz africana, racionalismo cristão, que é ótimo, kardecismo, e a igreja messiânica. Com o quê? Com quem recolhe fragmentos de um mosaico interior, de um grande mosaico interior. Então, a ideia de buscar nessas tradições era saber o que elas poderiam me fornecer e eu ter a ideia de como prosseguir aonde eu me encontrava, com 15 anos, fazer o quê, buscar o quê, como entender a vida, buscar pela vida, pela compreensão do nosso planeta, do que a gente estaria fazendo aqui. E aos 22 anos, encontrei a Ordem Rosa Cruz Amorque, onde permaneço até hoje, na loja Rosa Cruz Nilópolis Amorque. Aos 43 anos, fui iniciado na maçonaria. Minha motivação sempre foi de compreender os mistérios da vida e da morte, expandir a consciência e ser um canal, instrumento do cósmico, em benefício da humanidade. Então, essa era a minha ideia de servir. Meu irmão, com 15 anos, eu tava jogando videogame, soltando pipa. Como aconteceu? Qual foi o gatilho que te fez tão jovem despertar esse interesse pelo misticismo, pelo esoterismo? Bom, eu era um menino muito arteiro, Então, mas tive o privilégio, de ser guiado por pais que me mostrassem, pelo exemplo,
o que é certo e o que é errado. Né? Então, com eles eu aprendi a confiar em Deus e a cultivar o respeito pela vida. Então, isso me deixou assim meio que o que eu fazia. Então, eu tinha meus pais. Então, confiava em quem? Neles. E aí eles me mostraram o caminho de confiar em Deus. Mas que Deus é esse? Né? Que Deus Que é Deus esse? é esse? Né? Como entender o nosso Deus? Né? Então, foi bem por aí. E dentro desse seu caminho espiritual, você passa, né, tem essa relação muito próxima com o catolicismo, com o Sim. cristianismo. Você não vê nenhum tipo de discrepância, né? Você não acredita que um tipo de fé anula a outra? O fato de você ser Rosa Cruz não afeta a sua fé nos dogmas cristãos? Não. Então você acredita que é totalmente compatível uma pessoa ser cristã plenamente e ao mesmo tempo buscar também outras informações no mundo místico? Isso é tranquilo no seu No pensamento? meu entendimento, sim. Porque a verdade é de cada um. Eu não posso dizer para você que você está errado na sua busca. Ela vai fazer parte do seu crescimento, da sua evolução. E às vezes temos que passar por certas coisas para aprender, uma vez que a gente não tem essa noção de que é certo ou está errado. Então eu tive esse exemplo com meus pais. E o que você encontrou na Ordem Rosa Cruz que te atraiu tanto, que te faz servir, que te faz atuar dentro dessa ordem por tanto tempo? Bom, foi poder ter o entendimento da espiritualidade, né? De conseguir desenvolver esse estudo da espiritualidade. Então, isso me permitiu entender que essa espiritualidade poderia ser vivida com uma filosofia de vida. Então, isso para mim foi tranquilo, né? Então, com esse método, né, estrutura e profundidade que os estudos me traria, né? Então, ali eu vislumbrei uma chance real de encontrar as respostas daquilo que eu buscava. E os conhecimentos que você recebe lá na Ordem Rosa Cruz, eles são aplicáveis no dia a dia, na sua vida profissional? Sim, todos os dias. Eu já acordo com eles, fazendo uma prece de agradecimento, de retorno da minha consciência, né? Porque quando a gente vai dormir, a gente faz uma prece de entregar. E esse hábito você adquiriu lá na Rosa Cruz. Sim. Fantástico. Isso é o código de vida Rosa Cruz, que pode ser visto pelo site da Ordem Rosa Cruz Amorque, que é o www.amorque.org.br. Então, tem vários assuntos lá fantásticos que podem ser, então, como história, como o domínio da vida, né? Então, traz muitas coisas. E o código de Rosa Cruz de Vida, que tem todas essas, são 10, se não me engano, 10 ou 12. Para uma pessoa como irmão, uma pessoa respeitada na sociedade, séria, está há tantos anos nessa ordem, então é uma ordem séria. As pessoas podem ir lá e conhecer que vão encontrar coisas boas. Sim, com certeza, porque ali ela não tem dogmas ali. Uau! Você aprende ali que é o Deus do seu coração, da sua compreensão. Porque se eu digo que Deus é isso, então eu estou limitando Deus. Então a gente entende que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Perfeito. Está em E tudo. na Ordem Rosa Cruz, assim como na maçonaria, também é dividido em graus? Sim, são os graus preliminares, né? Que são o primeiro, segundo e terceiro átrio, onde você estuda muitas coisas, faz muitos experimentos, né? Desde práticas simples como parte mais aprofundada do pensamento, de telepatia, né? Uau! Então, isso treina-se. Você tem que treinar. Você não conhece de uma hora para outra. Você não consegue isso de uma hora para outra, a não ser que você seja um dom, né? Tem um dom. Meu irmão, só para ver se eu entendi direito. O irmão falou sobre telepatia, é isso mesmo? Sim.
Então, lá na Ordem Rosa Cruz, você não só aprende que existe, que é real, mas você aprende a produzir esse fenômeno? Sim, com bastante estudo, dedicação, não é de um dia para o outro. Você tem as técnicas para isso. Então você estuda e coloca em prática. Nossa, Porque, fantástico. E o irmão já teve experiência nessa área de telepatia? sim, em casa. Eu vi minha mãe, né? Geralmente eu via minha mãe conversando telepaticamente com a minha tia. Nossa, meu irmão, E eu calma, calma. achava, assim, eu achava que aquilo era natural, que todas as pessoas poderiam ter aquilo. Só que depois eu percebi que não, né? Então a sua mãe conseguia se comunicar telepaticamente com a irmã dela, é isso? Isso, com a minha tia. Gente, que fantástico. E você nascendo num lar com uma mãe que tinha esse tipo de habilidade, então foi um caminho natural você buscar compreender isso mais Sim, profundamente, aí né? essas experiências, né, fez que eu buscasse, né, entender essa sede de conhecimento, né, para compreender o invisível. Incrível. E o irmão, além de ser tão atuante na Ordem Rosa Cruz, também foi iniciado na maçonaria, Sim, né? Você vê a doutrina da Ordem Maçônica e da Ordem Rosa Cruz, você vê uma conexão entre essas duas ordens? sim, eu entendo que uma, ela visa mais a parte espiritual, Seria a Rosa a Cruz. Rosa Cruz, né? E a contra o outra seria a parte material, mas essa material ou espiritual na Ordem Rosa Cruz é um pouquinho diferente, né? Então a gente tem que entender um pouquinho isso de uma forma mais tranquila, porque a Rosa Cruz, nesse caso, ela é um despertar interior, é uma convocação da alma. E a maçonaria, nesse caso, no meu entendimento, foi como o meu conhecimento, com o meu caminho, né? Vamos dizer assim, do meu caráter. Então, eu tive esse entendimento. E aí, são buscas diferentes, distintas, mas elas têm um complemento, sim. Então, na sua percepção, enquanto a maçonaria trabalha mais a parte da personalidade, do caráter, né? Sim, Essa questão de patriotismo, civismo, a Rosa Cruz foca mais na parte espiritual do indivíduo, é isso isso. mesmo? É como se na maçonaria você constrói, né, o caráter, a moral, a fraternidade. E na Rosa Cruz aprofunda a interiorização, a consciência e o estudo pelo invisível. É um estudo do invisível, aquilo que você realmente não tem noção de que acontece. Por exemplo, estamos respirando, você não está vendo o ar, mas você sabe que ele está aqui. E dá vida a isso. Então, na Rosa Cruz, é por aí. Nossa, irmão, fantástico. E quantos graus tem na Rosa Cruz até você chegar no máximo possível? Sim, como eu falei, temos os 3 graus que seriam preliminares, são os átrios, que te prepara para o estudo Rosa Cruz de grau. São o primeiro, segundo e terceiro átrio. Depois e esse é um período que você tem mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo. E depois você vai ter do primeiro ao 9º grau, onde você vai ter esse estudo. Primeiro grau, onde te permite já você adentrar ao templo para assistir às convocações ritualísticas nas lojas, né? Capítulos, né, se for o caso. E depois tem o 10º, 11º, 12º. E o 12º que é considerado o grau do artesão, né? A hierarquia da Ordem Rosa Cruz. Então Então, são 12 graus que você precisa isso. percorrer para ter acesso a todo o conhecimento que a Rosa Cruz pode Assim, disponibilizar. você tem o conhecimento até o 9º grau. E depois você vai estudar outras coisas, né? Religiões, né? Astronomia, astrologia, tudo isso você vai estudar nesses outros graus superiores, que é o grau das hierarquias, o grau do Illuminati, que eles chamam. Né? Uau, Depois grau do Illuminati. que é o 9º grau, é o 10º grau em diante. É o 9º grau e 10º grau em diante. Agora, isso tudo nos permite, dependendo do seu desenvolvimento, receber no sancto, que a gente tem como se fosse um oratório, né? Tem um espelho, tem velas, tudo direitinho, mas não com questões dogmáticas, e sim de luz, a vela representando a luz, né? A vida e o amor.
Então, isso ali recebemos exatamente no seu santo esse conhecimento, sem monografia, sem papel, sem nada. Quando você se busca pelo seu eu interior, por isso que no estudo Rosa Cruz nós chamamos de Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão. Então, isso nos permite entender Deus desta forma, o que eu compreendo como Deus. E ele vive aonde? Né? Dentro de mim. É a centelha divina que nos permite. Agora, como é que eu chego até ela? A Ordem Rosa Cruz, ela nos prepara para esse reencontro com o mestre interior. E ali é como Jesus falava, não irá ao Pai senão através de mim, ou por mim. Não virá ao Pai senão por mim. Quando esse conceito de mestre interior, queria entender um pouco melhor. Cada um tem um mestre interior diferente, é isso? Sim, é como se fosse a divindade em você. Ou seja, internamente, cada um de nós possui uma divindade, um mestre interior, e a Ordem Rosa Cruz busca te reconectar com esse Isso. mestre interior. Entendi direito? É isso mesmo? Perfeito, é isso aí. E esse mestre interior, ele já está com a gente o tempo todo. Sim. E a gente precisa acessar ou a gente precisa desenvolver isso? Ele já está dentro da gente? Sim. E ele só está esperando o chamado, o nosso chamado. Ele está lá, é como se fosse um soldado, pronto para te atender. Nossa, então, vamos lá. Para ver se eu entendi. Cada um de nós possui um mestre interior que deseja se comunicar conosco, só que nós não temos capacidade por falta de desenvolvimento espiritual para se comunicar com ele, é isso mesmo? Quase isso. É como se você, por exemplo, precisasse de uma resposta, e aí você fica pensando naquela resposta, como resolver um assunto, e tal, e ele está lá, pacientemente aguardando você silenciar. Na hora que você silencia seu pensamento, a sua mente, ele se aproxima, e aí te dá, através da intuição, essa informação que você busca. Nossa. Sabe aquilo que você está procurando, ou como é que eu vou resolver? Aí, de repente, do nada, a informação vem como uma intuição, te direcionando o que você tem que fazer. Então, é preparar para ouvi-lo. Então, esse mestre interior é um conceito parecido, por exemplo, com o anjo da guarda católico ou com o eu superior no hermetismo. Seria Isso. essa a figura? Sim. Poderíamos dizer que sim. E esse mestre interior, um exemplo, o meu mestre interior, ele sou eu ou ele é uma entidade separada de mim? Ele é como se fosse a sua centelha divina, a sua alma. Ou seja, somos uma coisa só que Somos ele duais, né? Somos duais, né? Matéria, e somos como se fosse uma energia alma. Entender dessa forma. Entendi. Por isso que quando a gente acredita na morte, né? Passou, morreu, acabou? Não. Nossa, esse tema é muito bom e eu estou muito curioso para saber a sua percepção e o seu entendimento. Depois que a gente morre, desencarna, sai dessa vida material, a gente vai para onde, meu irmão? Bom, esse é o entendimento meu, tá? Então, é uma ideia que a gente tem que, por exemplo, morreu, é o fim. Não, não é o fim. É apenas uma mudança de condição. Né? Então, a consciência deixa o corpo. Ela deixa o corpo. E aí passa por um período de assimilação e segue, vamos dizer assim, o seu processo evolutivo. Então, a vida, por exemplo, a mudança de plano, é como se você fosse por outro plano e não de essência. De forma consciente você iria para esse outro plano? Sim. Tipo, trazendo todas as memórias e bagagens desse mundo? Não? Então, nesse momento é que tem essas informações, porque é a sua evolução, é o seu nível de consciência. Então, às vezes, você vê uma criança, 10, 12 anos,
ter uma informação perfeita de assuntos que outro com estudo não conseguiria desenvolver. E ela ali, é um superdotado, será? Ou tem informação que ele trouxe de outras vidas? Nossa, mano. Então tu acredita que você não só está caminhando para outro mundo, mas você também já está vindo de outros mundos também e pode trazer bagagem, é isso? Eu entendo que a evolução é exatamente isso. Uma vida só, a gente não conseguiria aprender tudo aqui neste plano. Tá? Eu entendo que passamos por algumas informações, né, no nosso dia a dia, que isso vai nos acrescentando, vai evoluindo aquilo que você vai passando com dificuldade ou alegria. Então, há essa evolução. Então, nessa evolução, a gente morreu nesse momento, ok, nesse período. E aí voltaremos num outro momento para prosseguir essa caminhada, a evolução. E essa evolução, até você completar esse entendimento aqui do nosso planeta, para que você pudesse agora prosseguir em outros planos. Nossa, mano, isso é incrível. Isso é até um pouco reconfortante, né? Quando você tem essa percepção de que não vai acabar aqui. Mas eu respeito, né, aqueles que não têm esse entendimento ou não querem enxergar desta forma. E não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu penso dessa forma. E aí a coisa acontece. O tema reencarnação, ele é abordado dentro da Rosa Cruz? Sim, é um estudo. Nossa, É um mano. grau que fala sobre isso. Experiências são fantásticas Experiências reais com esse com aspecto, esse assunto, com esse exatamente. assunto. Só que por isso que a Ordem Rosa Cruz ela é fantástica quando ela te passa as informações, grau a grau, monografia a monografia, como a gente chama de gota a gota do conhecimento. A gente não consegue pegar isso tudo de uma vez só. Quais são os requisitos para você entrar na Ordem Rosa Cruz? Bom, primeiro, a gente tem que ter uma afinidade com esse estudo, com essa parte de filosofia de vida, né? Mas você se inscreve, tem um site, você pode se inscrever pelo site, preenche uma ficha normalmente, e ali tem um juramento, simples, mas é um juramento. Às vezes a gente quer buscar muito mais as coisas, entra no estudo e já quer chegar no 12º grau. Então é como você vai construir um prédio e esqueceu de fazer o alicerce. Entendi. Em algum momento ele vai afundar. Não tem base, não tem suporte. E a ordem ela preza muito por isso. É o passo a passo, é o dia a dia. Então, desde que você consiga absorver esses experimentos, essas informações do átrio, aplicá-lo durante cada grau, que vai falar de um determinado assunto, vida, psíquica, parte astral, viagem astral, criação mental, que é um assunto que eu adoro. Criação mental? Criação mental, exatamente. Então, porque eu entendo que tudo começa na nossa mente, né? Dentro dessa área de criação mental, quais foram as ferramentas que a Rosa Cruz te proporcionou que foram úteis aí no seu trabalho, na sua família? Bom, isso para mim é como se a gente tivesse esses experimentos, né? Como a gente vem falando, são práticas ligadas à vibroturgia, à saúde, à criação mental. São experimentos, né? A criação mental, nesse caso aí, as experiências, né, de consciência ampliada que a gente tem. Expansão da nossa consciência. O que é expandir a consciência? Eu estar aqui e, de repente, estar sabendo que está na sala ao lado. Estou expandindo a minha consciência. E essa consciência percebe essas informações porque existe um eu interior lá dentro que te inspira, que te encaminha, que intui o que deve ser feito. Nossa, incrível. Então, ou seja, uma das habilidades que você pode desenvolver, no caso essa expansão de consciência, Sim. permitiria você, por exemplo, saber que tem alguém se aproximando de você, mesmo sem você ouvir ou enxergar com seus sentidos físicos. Sim. Você consegue ter essa percepção devido a essa expansão de consciência, e isso é também desenvolvido dentro da Rosa Cruz, é Sim. isso?
Perfeito. Bom, seria quase uma magia. O irmão acredita em magia? Vamos com calma, né? A magia, a gente entende que ela acontece como passe de mágica, mas ali tem toda uma estrutura para aquilo acontecer, né? Então não é assim de uma hora para outra que se faz, a não ser que venha de nascença, venha com você, é um dom que você tem. Mas o estudo Rosa Cruz, ele permite a gente ingressar em diversos assuntos e alcançar tais objetivos de forma clara, tranquila e de uma forma que não prejudique ninguém. Você não está prejudicando o seu próximo. Entendi. Então, é fantástico, o estudo é fantástico. E nesse sentido aí de habilidades, que mais a gente conseguiria aprender dentro da Rosa Cruz nesse nível assim de expansão da consciência? Por exemplo, viagem astral é um tema que é abordado na Rosa Cruz? Sim, Viagem astral é real? sim. Por quê? Você está onde sua mente está. Então, veja bem, se você fechar os olhos agora e tentar ir lá na minha casa, você conseguiria? Não sei, eu nunca fui lá, Então, não conheço. não conhece, não saberia. Com esse auxílio, você pode não tentar adivinhar, e sim aguardar pelas imagens que chegam a você. Nossa, então o irmão está dizendo que é possível você conhecer, enxergar e ter informações sobre locais que você nunca esteve antes, por Desde meio que, dessa técnica? desde que você não vá querer se beneficiar diretamente com o assunto ou querer prejudicar alguém. Mas um exemplo, o fato de você, por exemplo, sou que um bandido queira assaltar um banco, aí ele quer Sim, saber a estrutura daquele banco, ele pode tentar usar essa técnica, ele não vai conseguir, porque existe uma força cósmica que vai impedir ele, é isso? sim. É como se o resultado final fosse uma tragédia para ele. Ele pode até conseguir, mas vai ser uma tragédia. Então não compensa. Entendi. O Então, mal não compensa. essa força cósmica que impediria ele de obter benefícios com essas habilidades, ela é uma entidade, é um ser consciente ou é uma lei natural que acaba impedindo as pessoas de usarem essas técnicas para o mal? Bom, a gente entende que é uma proteção que a gente tem. É uma proteção. Né? Então, poderia falar sobre um caso que eu estava, na época, estava no ônibus, estava até de férias, estava no ônibus de Nova Iguaçu para Olinda na época, não lembro agora, e eu entrei com o celular na mão. Então, o ônibus estava vazio, assim, e tinha umas pessoas lá atrás no banco, aqueles bancos que ficavam lá atrás, né, direto. E eu fui para sentar lá no último banco. E a voz falou assim, senta aqui. Mas eu não dei, assim, vamos dizer assim, atenção a isso. Eu fui direto, sentei lá no final do banco, lá no final do ônibus, aquele banco do meio que fica lá no... E aí quando eu olhei para o lado, falei, ai meu Deus, vai dar algum problema aqui. Aí eu comecei já a trabalhar essa vibração, esse momento ali com os pensamentos. E ele virou para trás, com a arma apontada, e falou, me dá o aparelho. Aí eu, perfeito, peguei o aparelho, entreguei ele, falei, você quer telefonar? Aí ele falou, não, eu quero o aparelho. Aí eu entreguei a ele. E ali eu já estava começando a trabalhar a proteção, não é para mim, mas para todos aqueles que estavam no ônibus. E como o meu aparelho na época tinha garantia, tinha seguro, então esquentei a cabeça, deixei ele levar. E ali comecei a trabalhar com esses pensamentos, com essa proteção para as pessoas que estavam no ônibus. Ainda tinham mais dois que estavam acompanhando com ele, só ele estava armado. Ele levantou do ônibus, foi lá na frente, que ia, vamos dizer assim, iniciar ou dar a parte, informar sobre o assalto, né? Avisar do assalto, e os dois ficaram para ele. Não vai falar, a gente tem que recolher os aparelhos aqui e tal.
E ele não sabia o que fazia, tal, tal, tal. Ele desceu, puxou, desceu, só com o meu aparelho. E os outros dois ficaram sem saber, eles não estavam armados, e eu ali continuei com a minha vibração, com o meu pensamento, fazendo o que deveria ser feito. E eles depois desceram, aí eu só fui na delegacia depois, dei a entrada, e aí peguei um novo celular. Agora, quando eu cheguei na delegacia, tinha outras pessoas que foram assaltadas por eles, já lá na delegacia. Entendeu? Então, isso foi uma forma de proteger, não só a mim, mas aqueles que estavam ali. Nossa, maravilhoso. Ou seja, utilizando essa técnica espiritual que você conheceu, você conseguiu influenciar uma terceira pessoa, amenizando um evento ali que seria muito mais traumático e perigoso para as Sim, pessoas que estavam ali. perfeito. Ou seja, esse tipo de habilidade não só existe, não só é real, como ela pode ser desenvolvida por qualquer um, é isso mesmo? Perfeito, desde que obedeça ali os trâmites do estudo, né? Eu não posso pegar isso e sair fazendo isso porque é o bel prazer, porque eu quero. Não, isso aí é um propósito de bem-estar, de procurar fazer o bem, de procurar estar em harmonia com esse universo aí que nos permite ter água, ter alimentos, né? Então, não é só a questão de viver. Tem muitas coisas envolvidas que a gente não se dá conta disso. Nossa, irmão. Então, E quanto tempo demora, em média, né? Uma pessoa dedicada, chegou na Rosa Cruz hoje, quanto tempo ela demoraria para poder percorrer os 12 graus? uns 20 anos, 20 anos? Nossa, é um estudo bem mais profundo, ou hein? menos 20 anos. Teve algumas mudanças, né? Então, antigamente era mais rápido você chegar no 12º grau. Depois de uma certa parte do estudo, ao invés de você receber, vamos dizer assim, uma por mês, a parte por mês, que seria 4 por mês mais ou menos, que é uma por semana, são 4 monografias por mês, eu daria mais ou menos uma por semana, aí você passaria a receber 2 monografias por mês, então demora um pouquinho mais, né? E aí eu peguei exatamente nesse período em que os graus superiores eram um pouquinho mais lentos. Meu irmão, para uma pessoa que está buscando hoje, está se sentindo perdida, que tem afinidade aí com essa linha de misticismo, com essa linha de ocultismo, qual dica o irmão teria para dar para essas pessoas que têm a sede e o desejo de buscar o desconhecido? Bom, essa busca, né, vamos entender dessa forma. Essa busca, ela primeiro ele tem que aceitar o momento dele. Essa é a primeira coisa que ele tem que entender, é aceitar o momento que ele se encontra. Porque às vezes ele tem uma falta de desejo, uma falta de querer aprender as coisas, estou perdido, não sei o que eu faço, como é que eu procuro, como é que eu chego em alguma coisa que possa me dar direção, me dar um norte. A ideia que eu sempre falo é o seguinte, você tem que aceitar o teu momento, o aqui e agora. Então aceite isso, porque você produziu as coisas para estar nestas condições. Ninguém fez isso para você. Algumas pessoas não, porque alguém tentou me prejudicar e eu não consegui ter esse entendimento, então estou desistindo da vida, estou desistindo das coisas. Não. Ele entende que os outros que fizeram isso ou tentaram atrapalhar para ele chegar naquela condição, ele tem que entender que ele é o ator principal. Nossa, isso é fantástico. Ou Os seja, o outros, passo número um é você não ter a revolta, você não. aceitar ali com bastante parcimônia, com bastante entendimento, que o lugar onde você está é Naquele resultado momento, das suas próprias as escolhas. próprias Ou escolhas. seja, não tem ninguém te prejudicando. Não, Você está exatamente onde deveria estar. perfeito. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E qual seria o Daí, próximo? bom, depois confiar em Deus ou pedir a Deus. Ah, mas qual Deus? Aquele que ele acredita, que ele entende que é Deus, né? Mas vai pedir o quê, né? Para guiá-lo num caminho onde ele possa se sentir bem, em paz. Pode ser na maçonaria, pode ser na Rosa Cruz, pode ser na igreja, pode ser nas religiões, né, de matriz africana, em qualquer uma.
Ou seja, não importa qual é a doutrina que ele vai Não, seguir, não. qualquer uma delas vai guiar ele para uma evolução espiritual. Exatamente. Mas só que como é que isso acontece? Qual seria a melhor para ele, né? Então ele tem que pedir isso. É como se for peça, lhe será dado. Procuras e acharás. Bata e a porta se abrirá. Nossa, maravilhoso. Ou seja, o segundo passo é você pedir o auxílio divino para poder te guiar para o melhor caminho para você. Exatamente. Quer seja ele Rosa Cruz, Não Umbanda, importa. cristianismo. Ele vai chegar em um, não estou me sentindo bem. Vai em outro. E isso quando os novos buscadores que a gente chama lá na loja Rosa Cruz em Lopes, que é uma comissão onde eu coordeno ela, eu faço esse trabalho com eles, ele chegou lá, não gostei daqui, ótimo. Então a gente direciona para um outro caminho. Ele vai procurar o caminho dele até ele encontrar essa paz, essa tranquilidade, onde ele se sinta bem. Não adianta falar, isso aqui é melhor, ali é melhor. Não. Todos nós estamos buscando. Então é correto dizer que a Rosa Cruz ela não vai te fazer confrontar a sua fé, a sua crença. Não, Então você pode ser católico, evangélico, umbandista, você vai ser bem-vindo na Rosa Cruz. com certeza. E isso só vai te, vamos dizer assim, te auxiliar no seu dia a dia, com até mesmo entender um pouco melhor aquilo que você está seguindo, ou a religião, ou o segmento espiritual que você esteja no momento. Então, a Ordem Rosa Cruz ela é fantástica. Falando dela, assim, é fantástico, porque tudo aquilo que eu tenho foi aplicado exatamente, eu digo de material, né? Foi aplicado com esses conhecimentos. Fantástico, meu irmão, Entendeu? Então, fantástico. Ou seja, você pode perfeitamente ser um cristão protestante e Rosa Cruz. isso. O Rosa Cruz não tem problema nenhum, ele aceita tudo, todos. Desde que você tenha o entendimento de que você vai aplicar aquilo dali para o seu bem-estar geral e da humanidade. Não é aquilo que você só para mim, eu estou melhor. Não, a ideia não é essa. A ideia é permitir que você tenha essas informações e aí tira o melhor proveito dali. E aí alcançando aí o seu equilíbrio, né? Porque se você pede a Deus, ele te encaminha para um local, aí você chega lá, não é aqui, então eu vou buscar outro local. E aí você tem que se sentir bem, você chegar bem no local e falar, pô, é aqui que eu quero. Qual é o maior erro que um buscador pode cometer nesse caminho? Qual é a advertência que você pode falar, ó, não faça isso que vai dar errado? Com certeza é não ouvir a voz da sua consciência. Uau! Exatamente aquilo que eu falei antes. Está lá o seu mestre interior, está lá aguardando pacientemente pelo chamado para o trabalho. Então, o que eles fazem? Eles buscam apenas fora. Eles querem resolver fora, mas na verdade a solução está dentro de você. Nossa! Então, ou seja, você, pior coisa que você pode fazer é não ouvir a sua consciência, não ouvir o seu mestre interior. Perfeito. O mestre interior, ele sempre vai te dar bons conselhos? Com certeza. E eu já tive provas disso, no momento em que eu recebi a informação, eu falei, não pode ser isso aqui. E não acreditei naquele momento ali. E aí eu fui e quebrei a cara. Mais à frente, eu precisei novamente, chamei, deu a informação e eu fiquei assim, né? Pô, será que vai acontecer de novo? E mais não, eu fui, acreditei e deu bom. Agora uma pergunta importante. Como a gente pode discernir a voz do seu mestre interior de um devaneio qualquer? Sim. Primeiro, a nossa mente ela tem que ser acalmada, né? Tem que estar serena. Você, com as tribulações do seu dia a dia, não chega a lugar nenhum. Então, você tem que meditar. E essa meditação é o caminho onde você zera tudo e é difícil você parar de pensar. Então, é uma prática que a gente tem, através das meditações, que permite você ter um intervalo entre um pensamento e outro. Fração de segundo.
mas o suficiente para receber as informações necessárias daquilo que você almeja. Ou seja, você conseguindo acalmar sua mente, você estando ali em harmonia, talvez até aplicando essas técnicas de meditação, é 100% certo de que você vai conseguir ouvir a voz do seu mestre interior, é isso? Sim. No início, assim, você escuta coisas que você às vezes não, né? Como é que é? Como é que funciona isso? Estou escutando, parece uma voz aqui dentro, tal. A gente sempre fala, faça o teste. Não duvide, Faça o teste. faça o Ou teste. seja, às Não vezes a gente está duvide. buscando lá de fora, às vezes a gente está buscando em livros, buscando aí vídeos no YouTube e a resposta está dentro de Dentro você dele, o o tempo tempo todo, o inteiro. tempo inteiro. É como se você, por exemplo, abrisse uma gavetinha lá no seu cérebro que tivesse a resposta. Mas para você chegar lá, você tem que passar por todo esse corpo, todas as dificuldades, todas as tribulações e acalmar a mente. Quando você consegue isso, é como se abrisse um portal. E aí, lá você vai comungar com aquilo que você tanto confia. Nossa, maravilhoso, meu irmão. Então, ou seja, existe um templo sagrado dentro de cada um de nós, totalmente acessível, as portas estão abertas, basta você abrir o canal de comunicação. Perfeito. E E é- vou te dar uma ideia ainda, né? O caminho, o local é o seu coração, é o portal. E se você parar para analisar, ele é tipo de uma forma triangular. Opa, meu irmão, olha aí, atenção agora, hein? Então vamos lá. Quando você diz o coração, não é o coração metafísico, é o coração real mesmo. Isso. Ou seja, o local De entrada de para entrada é o o coração. seu mestre interior. Nossa. Ou seja, o que tem de especial para me fazer me conectar com o meu mestre interior tá aqui nesse local. Isso aí. Olha a dica, olha a pista, hein? Só para você que está acompanhando aqui ao vivo, a gente vai deixar a descrição aqui no canal essa parte super especial e vamos deixar também o site aqui da Rosa Cruz Amorque para você conseguir acessar e você que está interessado, que está gostando do que você está assistindo, poder acessar lá de uma forma super simples e confiável. Mulheres também são bem-vindas lá na Rosa Cruz? Sim, mulheres, crianças. Crianças Crianças, também? existe também lá a OGG, que é a Ordem Guardião dos Grau. Então, a OGG Então, ou seja, ó, ali o garotão de 13, 14 anos. já pode estar lá, desde que o pai, né, se responsabilize. E ali vai, a minha filha entrou, ela entrou na época era a Ordem Juvenil ainda, né? E depois ela veio a ser Columba, né, no caso. E a minha enteada também foi no mesmo ritmo, entrou para a Ordem. Foi Columba, que é a pureza, né? É aqui numa criança, a gente chama de virgem vestal, é a pureza no tempo. Ela representa para cada frato e cada soro a sua consciência. Nossa, irmão, que lindo. Tô encantado aí com todo esse aparato que a Rosa Cruz dá, né? Então Sim, ela é aberta para qualquer religião, qualquer sim, sexo, qualquer até mesmo para sexo, crianças. criança. Nossa, Então, e eu formidável. estudo assim, que a gente fala assim, para criança, mas Já é fora coisa isso, já é séria, já coisa é coisa séria. que vai conseguir aplicar e utilizar. Perfeito, é uma coisa que ela já vem com essa informação e quando chega aos 18 anos, que aí ela vai para o estudo da ordem em si, né? Que é permitido apenas até 18 anos. E meu irmão, você vê, em termos aí falando de mundo, de sociedade, você vê com otimismo aí os rumos que a sociedade mundial está tomando? Bom, infelizmente a gente não pode deixar de acompanhar, né? E a questão política, ela faz parte do nosso dia a dia, mas eu procuro sempre fazer o trabalho, né? Mental aí, para que através desses pensamentos, das vibrações que a gente emana para os governos, né, para todo o país, para todos os países, que se mantenham em harmonia, né? Porque guerra, essas coisas só levam à destruição. E, infelizmente, é o que a gente vê, está vendo direto. Mas existe
um caminho para isso, para poder se bloquear essa parte. Mas tem que haver a sinceridade do buscador ou a sinceridade de quem aplica isso. Não é só fazermos o ritual ou uma ritualística, mas sim entender que coisas são necessárias para a evolução. Infelizmente... Até mesmo coisas ruins? Até mesmo essas coisas. Ou seja, eventos como guerras, eventos aí como tragédias naturais, muitas vezes são necessários para a evolução nossa como seres humanos, é isso? Exatamente. A natureza, ela não machuca ninguém. Ela só mostra exatamente o que estão fazendo com ela. Então, se a gente entender que o nosso planeta tem de tudo para ter um equilíbrio, mas quem quer esses interesses? Porque envolve dinheiro, envolve muita grana. Infelizmente é isso, mas eu deixo isso para os políticos. Eu procuro mentalizar que isso vai ter um fim, né? Procuro mentalizar que isso vai, de uma certa forma, abrandar, né? Porque quantos países estão aí passando fome e a gente com tanto terra aqui plantando, tendo tudo, e a ideia é só mais dinheiro, né? Isso é legal? É, de uma forma, sim, mas então vamos contribuir, vamos tentar melhorar isso. Eles fazem tanto reuniões aí, o G20, G5, os países que têm o domínio disso poderiam, de uma certa forma, melhorar. Aí você, de casa, você tenta fazer a sua parte, mas aqueles que detêm a caneta, né, o poder da caneta, às vezes não querem chegar tanto. E o irmão acredita que existem forças espirituais contrárias atuando no nosso mundo também? Sim, acredito. Ou seja, o que seria aí dentro da doutrina católica, por exemplo, as figuras demoníacas? O irmão acredita que existem seres dessa magnitude atuando contra a humanidade? Eu creio que sim. Porém, como eu te falei, se você deixa sua mente livre, qualquer um pode chegar e tomar conta. Quando você tem a sua fé, independente do segmento espiritual que você venha a demonstrar no seu dia a dia, isso te defende de diversas formas. Então, quando você tem esse conhecimento, o mal pode chegar que ele não se faz morada. Então, defesa espiritual também é uma preocupação do Rosa Cruz? Sim. Defesa no sentido de se proteger dessas influências negativas. Sim, porque... Na sua percepção, qual é a natureza dessas influências negativas? São espíritos humanos maus que morreram? São anjos caídos? Na sua percepção pessoal, qual seria a natureza dessas influências negativas? Eu creio que por falta de conhecimento quando estava aqui nesse plano físico, né? Você vê maldades aí que é fora de série. Mas por quê? Porque ele entrou num caminho que não teve volta. E aí não teve Deus, né, para dar a orientação, não teve um caminho espiritual que fortalecesse ele para lidar com isso, para superar essas coisas. E aí fica vagando. Ou seja, então essas influências negativas seriam pessoas que viveram nessa terra encarnados, E não prosseguiram com a sua evolução. não prosseguiram na evolução, ou seja, elas faleceram na escuridão, na treva, e agora, nessa fase pós-vida, ela continua atuando do lado da negatividade. É que ela, no meu entendimento, é como se ela não tivesse prosseguido com a evolução. Então, ficam ali presos, vamos dizer assim, nesse plano, para não atingir o outro plano. E aí, nesse momento, eles querem se manifestar. E vão se manifestar em quem? Ou aonde? Aqueles que têm mente fraca. Aqueles que deixam brecha
para que aquilo venha a fazer parte do seu dia a dia. E aí, uma pessoa que provoca uma situação crítica, tem um desentendimento, tem uma raiva, tem ódio, e aí você vê nos noticiários aí, que a pessoa vai e matou a mãe, matou o filho, matou não sei o quê, e depois ele falou, o que eu fiz? Mas por quê? Porque naquele momento o ódio, a raiva tomou conta dele, e exatamente nesse momento é que estão na mesma vibração desses espíritos, ou dessas almas desencarnadas que não prosseguiram na sua evolução. E o irmão acredita que existam seres não nascidos que de certa forma coordenam essas almas perdidas? Ou não? Ou só seria aí uma assembleia trevosa? Sim, uma assembleia. Tu não acredita que existam seres puramente espirituais mexendo esses dados? Você não acredita na figura do diabo? Não. Eu não acredito porque nós somos o nosso pensamento. Se você tem esse entendimento de fazer a coisa ruim com as pessoas, né? Fazer o mal com as pessoas, vamos entender dessa forma, você está sendo ele ali naquele momento, é você. Então, tu imagina o seguinte, eu faço bem, Deus está do meu lado. Eu faço mal, o diabo que fez. Entendi. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu tenho que ser responsável pelos meus atos, procurar fazer o meu melhor, dar o meu melhor em tudo. Casa, no trabalho, na Ordem Rosa Cruz, na maçonaria, né, por onde eu caminho nesse sentido. Então, eu procuro sempre fazer o meu melhor. E aí, nem sempre a gente consegue convencer os outros. A gente não tem que convencer, a gente tem que mostrar o exemplo. E aí, flui, de certa forma, para vamos dizer, esse entendimento do que é mal, bem. E eu entendo que, de uma certa forma, o mal não existe. Nossa, o mal não existe. É. Ou seja, aquele que pratica o mal, ele simplesmente está sendo negligente em praticar o bem. Isso. É como se fosse a ausência do bem. É como se fosse escuridão, né? É a ausência de luz, né? O irmão acredita que o ser místico, né? Aquela pessoa que tem a sede pela busca da verdade, ela já nasce com isso ou ela desenvolve? Eu acho que ela tem um momento de ter o discernimento e aí ela vai desenvolver. O cumprimento tradicional dos Rosa Cruzes é paz profunda, correto? Sim, paz profunda, né? Paz profunda é um caso sério. E qual seria o sentido, meu irmão, dessa paz profunda? O que é ter paz profunda no coração? Bom, a gente pode entender de diversas formas, né? É um estado de harmonia, né? Interior em que mente, coração e alma, olha, Mente, mente, coração e alma vibram em uníssono com o cósmico. Essa é a paz profunda dos Rosa Cruzes. É o que eu entendo. Nossa, maravilhoso, meu irmão. Queria que o irmão deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Você pode olhar aqui nessa câmera e Sim. dizer aquilo que o irmão julga importante para as pessoas nessa parte da espiritualidade. Bom, eu até gostaria de saber se teríamos um tempo para o experimento. E isso poderia nos dar de forma bem clara. Então, todos nós, né, buscamos orientação. Então, mas só que o que acontece? Mas não para sermos limitados por doutrinas. Ok? Então, a gente busca orientação, mas não para ser limitados por doutrinas. A relação do homem com Deus, ela deve ser livre. Ele tem que ser livre, entendeu? Silenciosa e interna. Entendi a tua mensagem. Não fique cativo por doutrinas limitantes. Limitantes, não pode. Meu irmão, maravilhoso, gostei demais. E agora eu tô curioso, meu irmão. Vamos para o experimento? Sim, vamos fazer o experimento. Esse é um experimento tranquilo, é rápido. E a gente sempre pede àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que sente confortavelmente, né? Coloquem as mãos sobre
as coxas, palmas para baixo, né, numa posição que todo Rosa Cruz faz e é bem entendido, né? E feche os olhos e vamos fazer 3 respirações profundas. Inspirando, soltando o ar, expirando, soltando o ar, respirando, soltando o ar, suavemente. Agora, imagina como uma luz em forma espiral venha da terra, do chão que você está. E ela vai subindo, te contornando sua perna, seu joelho, a parte superior da perna, seu quadril, caixa torácica, seus braços, seu pescoço, sua cabeça. Agora você imagina uma luz branca vindo do alto, penetrando no topo da sua cabeça. E ela vai inundando o seu corpo e mente. Ela regenera, revigora, revitaliza e fortifica e purifica o seu corpo e a sua mente. E agora ela transborda como se fosse uma cascata de luz que envolve o seu corpo numa cápsula de luz divina. Então, estamos preparados para ir para um local sagrado. Começamos o nosso caminho como se fosse uma estrada de terra. Árvores de cada lado, estamos caminhando e as copas das árvores vão fechando, vamos caminhando e já olhamos como se fosse um túnel de árvore. As árvores totalmente juntas, como se fosse um túnel. E ao final desse túnel vimos uma luz. E estamos caminhando, caminhando, e passamos a ver agora as raízes formando outro túnel. É como se você estivesse penetrando num túnel de raízes. E a luz se aproxima, e estamos chegando ao final deste túnel. Chegamos ao final do túnel, olhamos à nossa frente, é um abismo. Olhamos bem à nossa frente e vemos um local sagrado. Parece uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga ou um templo, todo iluminado. Mas como chegar até lá? Então vamos usar o invisível. Vamos ver uma ponte invisível. E com segurança, confiança, demos o nosso primeiro passo nesta ponte invisível. E é segura. Estamos atravessando esse abismo apenas com a confiança no invisível. Chegamos do outro lado, neste local sagrado. Um guardião nos espera e nos convida a entrar neste templo sagrado. Agora, subimos os 3 degraus e entramos e vimos. Tudo é maravilhoso, tudo é paz, tudo é harmonia. Observamos os vitrais coloridos, tudo em perfeita harmonia. Uma paz invade o nosso coração e mente. E Ele nos convida a sentarmos. Sentamos e logo à nossa frente, no meio deste templo sagrado, nós vimos o planeta Terra flutuando
Emitimos vibrações de paz, amor, harmonia, benevolência e saúde para o nosso planeta Terra, para todos os seres viventes. Agora, acima do planeta, observamos que tem uma pirâmide de luz. Mentalmente, somos elevados para esta pirâmide de luz. E neste momento, sentimos a vibração divina. E agora podemos depositar nesta pirâmide de luz aquilo que te aflige, aquilo que você não conseguiu resolver, aquilo que você gostaria de obter, mas que ainda não conseguiu. Então entrega ao poder cósmico a solução desse seu problema. Voltando a sua mente para onde você estava sentado. E façamos uma prece silenciosa. Deus do meu coração, sabes o quanto sou imperfeito, mas que é sincera a minha aspiração de me aperfeiçoar. Humildemente rogo que nos inspires na senda do bem e que me eleves na compreensão de tuas leis. Ajuda-me a transcender os defeitos que ainda macula minha personalidade, a fim de me tornar tão puro quanto ao momento em que minha alma emanou de ti. Concede-me a graça da regeneração do teu sopro espiritual e torna-me uma expressão viva de tua perfeição. Agora, o guardião do templo sagrado se aproxima e nos convida a se retirar. Levantamos, estamos indo em direção ao portal. Agradecemos por esse momento e vamos retornar nesta ponte invisível. Estamos retornando, caminhando pela ponte segura. Atravessamos esse abismo, entramos no túnel de raízes, estamos caminhando, já vimos as árvores se afastando, estamos caminhando, estamos sentindo agora a cadeira em que estamos sentados, podendo mexer os pés, as pernas, os braços, abrindo os olhos, se sentindo bem. Movimente mais o seu corpo, retornando à consciência objetiva completamente. Assim está feito. Meu irmão, que experiência incrível. Você que fez aí em casa, deixa nos comentários aí o que você sentiu. E tivemos a oportunidade ao vivo aí de participar desse experimento incrível. E eu aproveito já para agradecer, meu irmão, pelo seu tempo, agradecer pelo seu conhecimento. Deus possa continuar te abençoando muito, permitindo que você faça esse trabalho maravilhoso
cada vez mais. E você aí não deixe de se inscrever, deixe aí seu comentário, ative o sininho das notificações e até o próximo episódio. Obrigado, um abraço!